Hoje eu vou compartilhar com vocês mais um exercício de educação política e eu quero que você fique aqui nesse vídeo porque eu vou mostrar para vocês como dá para falar de política dentro da escola, dentro da sala de aula, sem que exista manipulação partidária ou qualquer tipo de doutrinação ideológica que as pessoas acreditam que fica acontecendo simplesmente por a gente mencionar política no contexto escolar. Então fica nesse vídeo e, primeiro de tudo, já marca professores e professoras aqui. Não importa se é educação infantil, ensino fundamental, ensino superior, não importa se é de biologia, de matemática, de história ou de ciências, de física, traz os professores para cá, porque mesmo que não seja especificamente o contexto dele, os professores têm autonomia, gente, e eles conseguem adaptar diferentes exercícios, diferentes propostas didáticas para a sua realidade. Então, reconhecendo a autonomia e o potencial de pensamento dos professores, traga eles para cá, envia nos seus grupos de educação, de professores, de sala de aula, de escola, para que essa possibilidade de atividade chegue em mais gente. Beleza? Vamos lá! O exercício de hoje também é, assim como o exercício que eu passei para vocês no último vídeo, um exercício que se inspira no Teatro Jornal do Augusto Boal, que é um braço da metodologia do Augusto Boal. E esse exercício eu estou chamando de Teatro da Transformação. Tá? Como ele funciona? Basicamente, a gente está trabalhando aqui com notícias. Por quê? Porque a gente quer desenvolver um letramento informacional, um letramento midiático. Da mesma maneira como a gente precisa se alfabetizar para compreender determinados códigos, signos que envolvem a leitura, que envolvem o alfabeto, a construção das frases, da gramática, a gente também precisa se alfabetizar em compreender informações que nos chegam, mídias, diferentes tipos de notícias, imagens, e como a gente interpreta, problematiza e critica essas informações que chegam até nós. Por isso, esse exercício ele é muito bom para o momento que a gente vive, que é um momento de muita manipulação de informação, de muita disseminação de notícia falsa. Quanto mais a gente criar uma consciência crítica em relação às informações que chegam para nós, mais a gente evita, serve de antídoto para esses efeitos perversos que a manipulação da informação falsa tem. Teatro da Transformação. A gente pode fazer em 3 partes, tá? A primeira seria entregar para os alunos a notícia, e aí lembrando, você pode escolher a mesma notícia para todos os grupos da sala de aula, ou você pode dar uma notícia diferente para cada grupo, dar uma variedade de notícias diferentes para que cada grupo escolha a sua. Eles têm muitas possibilidades de trabalhar. Mas a partir do momento que o grupo tem uma notícia que vai mostrar uma problemática da realidade, esse grupo vai pensar numa maneira de interpretar a notícia, né? Mostrar aí o que está acontecendo através de uma cena. Pode ser através de uma cena, ou os alunos podem ler a notícia entre eles e eles contarem para os outros, olha, a notícia que a gente pegou é sobre isso, 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 isso aqui. Então pode ser feito dessas 2 formas. O segundo momento, vou trazer um exemplo que é mais fácil. Vamos pensar que a notícia que o grupo de alunos recebeu é que um bairro de uma determinada cidade está com falta de água já faz 3 dias. E é isso, um bairro periférico de uma cidade está com falta de água. Então os alunos receberam essa notícia, aí eles leem entre eles, conversam, aí você escolhe se eles vão interpretar essa notícia ou se eles vão contar para os colegas qualquer notícia. Beleza, essa é a fase 1. Aí a gente vai para a fase 2, que é imaginar um contexto onde tudo está bem em relação a essa notícia. Nunca tudo na nossa vida estará bem, mas como que seria a vida se o problema mostrado naquela informação tivesse sido resolvido? Então eles vão criar uma cena, provavelmente, que vai mostrar os moradores daquele bairro tendo acesso à água, tendo acesso a coisas que eles estavam tendo acesso. Os problemas que apareceram para eles já estão resolvidos. Então não é um momento de resolução do problema, é após o problema ter sido resolvido, como é que ficou, né? É pensar como a sociedade está hoje, mas como eu gostaria que ela fosse. É um exercício de imaginação. E a gente vai fazer esse exercício de imaginação pensando em um problema específico que foi apresentado numa notícia. E aí vem a terceira fase, que é a mais importante de todas, que é o centro desse exercício, que é, eles mostraram o problema e eles mostraram como o problema está resolvido.
Mas agora eles vão ter que criar uma cena que mostra o desenvolvimento da resolução deste problema. Como que esse problema se resolveu. Então pode ser que eles criem uma cena em que os moradores da cidade fazem um protesto na frente da Câmara Municipal ou da Prefeitura. Pode ser que eles façam uma cena em que um dos moradores entra no site da Prefeitura na internet e registra uma reclamação. Pode ser que eles façam uma cena em que algumas moradoras ali da vizinhança ficam ligando para emissora de TV local e pedem para fazer uma reportagem, e essa reportagem pressiona o poder público. Então, existem diversas maneiras, diversas possibilidades de transformar o cenário e que vai ser diferente para cada notícia e que pode ser mais ou menos acertada. Mas a questão aqui não é acertar especificamente, é a capacidade, desenvolver a capacidade de imaginar ação social para transformar a realidade em que a gente vive. Seja uma ação social que pressiona os responsáveis, ou seja, os próprios cidadãos tomando conta de um determinado problema, mudando seus comportamentos e atitudes para que algo seja diferente. Eu vou trazer aqui um bônus nesse vídeo, que é, além dessa atividade teatral, eu vou falar para vocês como isso poderia ser transformado numa questão de prova, para você colocar numa questão de prova escrita mesmo. Mas antes de falar isso, eu gostaria de convidar vocês a compartilhar esse vídeo com mais professores, marca aí, envia nos grupos, e também contar para vocês que junto com a Mayra Lopes, que é uma cientista social, mestre em política, eu escrevi um livro, nós escrevemos juntos um livro, chamado A Cidadania Efetiva, que está em processo de lançamento, está quase, vamos aí contar para vocês os próximos passos em breve, a gente vai fazer um financiamento coletivo. Então, se você se interessa um pouco em olhar para o tema da cidadania de uma maneira um pouco diferente da que a gente está acostumado, manda aí nos comentários, quero saber mais, ou me manda uma mensagem individual, que eu entro em contato com você para falar mais sobre esse projeto, quando ele for lançado em julho de 2021. Por enquanto, vamos terminar o nosso vídeo aqui sobre o Teatro da Transformação. Então, uma possibilidade que a gente tem de utilizar esses exercícios fora do contexto teatral é você, por exemplo, apresentar para os alunos uma questão de prova em que você coloca 3 cenas. A cena 1, ou o acontecimento 1, a situação 1, você mostra o problema. Você pode relatar, por exemplo, o que está acontecendo da falta de água de um determinado bairro de uma cidade. E uma situação 3, em que os moradores estão com o assunto resolvido. Só que tem uma situação 2 que está aberta. E o aluno tem que completar, ele tem que criar a história, criar o acontecimento que narra como que daqui a gente chegou ali. Essa é uma forma da gente trabalhar com o Teatro da Transformação sem necessariamente ter que fazer a prática cênica, tá aí colocado num exercício narrativo, num exercício escrito, dissertativo para os alunos. Lembrando que estamos no meio de uma pandemia, então os exercícios teatrais podem ser feitos sim de maneira online, já tem muita gente mostrando que é possível a gente fazer essas atividades em grupo, pelo Zoom, pelo Google Meet, e dá super certo, é muito bacana, muito divertido. E se for fazer isso em sala de aula, respeite o distanciamento para não colocar ninguém em risco. Passou a pandemia, ano que vem esses exercícios ainda vão estar muito válidos, eles podem ser refeitos o tempo todo com notícias diferentes. Então não deixa de aplicar, de experimentar, não importa qual seja a tua matéria, qual seja o nível de ensino que você está trabalhando, adapta o exercício para as tuas necessidades, como professor você tem essa autonomia. Obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve, curte, ajuda esse trabalho a crescer. Até mais.